Salve, salve família, aqui é Flaudis Andrade, DDI Podcast. Pessoal, quero agradecer a você que tem chegado aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha, comenta. O meu muito obrigado a você que é nosso patrocinador. Se não fosse você, nós não teríamos conseguido chegar também até aqui. Agradecer a Estudos Kcast pela parceria, a parceria que deu certo e todos os convidados que já vieram aqui. A você, o meu muito obrigado. Você que ainda há de vir, eu quero lhe agradecer antecipadamente. É isso mesmo. Cada convidado que tem sentado nessa bancada, a gente tem escolhido a dedo pela sua história de vida, pela inspiração que tem sido para a nossa sociedade como um todo, e tem sido muito bom os feedbacks que nós temos recebido em particular. Meu muito obrigado, que o Papai do Céu te abençoe, te guarde. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade marcante. Nós estamos aqui com alguém que, de fato, é alguém que inspira vidas, né? Estamos aqui com o professor, com o doutor Elmanuel Machado. Boa noite, doutor. Boa noite, Flaudísio. Para mim é uma alegria muito grande. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para, de logo, agradecer o convite que me foi formulado e com muita honra eu aceitei e cá estou. Coisa boa. Eu sempre externo uma pergunta a todos os convidados que aqui vêm. E por mais que nós saibamos quem é o senhor, mas eu quero ouvir do doutor Elmanuel Machado. Quem é o doutor Elmanuel Machado? É um ribeirinho lá de Traipu, né? Comedor de peixe, de piaba seca, com farofa, farinha de mandioca, junto com óleo. E assim, nasci em Traipu, aqui pertinho, que é praticamente um bairro afastado de Arapiraca. Passei minha infância lá e na adolescência fui estudar em Maceió e, enfim, é uma pessoa que, cristão, né? Pessoa que ama a Deus acima de tudo, né? Cultua a família, cultua, respeita os valores éticos, os valores tradicionais que estão tão raros hoje em dia. Então, esse é o Elmanuel. É difícil até a gente dar um próprio testemunho, né? É o risco que a gente corre de dar um ponto de testemunho de nós mesmos, né? Mas é isso, em suma, né, assim, eu, quanto mais a gente é detentor de algum tipo de título de inspirador, de costumes ou de pessoas, de vidas, né, isso funciona como que cada vez que alguém me faz um elogio, é como se fosse uma punhalada. Né? Por quê? Porque isso aumenta a minha responsabilidade, né, de ser fonte de inspiração para essas gerações aí. Coisa boa. Doutor Emanuel, hoje o senhor é uma inspiração, como bem nós ressaltamos. Muitas vidas, muitos jovens se inspiram na pessoa do doutor Emanuel Machado. Mas eu queria ouvir do senhor como é que surgiu aí o interesse pelo direito, né? Como foi a infância do senhor, as vivências. Muito bem. Lá em Traipu, menino, lá as feiras eram os sábados. E às vezes, em raras oportunidades, eu ia à cidade, pequeno, 7, 8 anos de idade, eu acredito, e eu via num Cine Margarete, que era um cinema, era boate lá, que era um clube que tinha na cidade, no centro da cidade. E esse local era onde se realizavam os júris, porque os cartórios judiciais funcionavam, os cartórios extrajudiciais, então não havia espaço para julgamentos. Tinha um homicídio, que era coisa rara e tal. Geraldo Ponciano, inclusive, ele fazia parte da comarca de Traipu. E os júris eram lá em Traipu, na sede da comarca. E o juiz requisitava, doutor Emanuel Fai, aqui de Arapiraca, inclusive, saudosa memória. Ele era um magistrado na época, lá na minha terra natal, e aí ele fazia os júris, e eu não podia entrar, porque era de menor, não podia, ficavam 2 policiais na porta, e eu ficava brechando, de lado tinha uma porta, Flaudísio, e eu ficava brechando, sabe como é que é o júri? E eu via aquelas cenas, eu passava 2, 3 horas ali brechando, e não me cansava, por quê? Porque me despertava curiosidade, né? E aí eu começava a ver o papel do juiz, o papel do promotor, o papel do advogado de defesa, o papel dos jurados, e aquilo foi que me despertou o gosto, né? A minha vocação, talvez ali foi onde certamente despertou o meu gosto pelo direito. Coisa boa. O senhor tem alguma influência na família? Os pais do senhor eram do direito, eram Meu advogados? pai era agricultor, não gostava muito de estudar, não. Né? Ele fugiu até da escola, meu avô era uma pessoa que tinha posse, e pagou um colégio particular em Aracaju, muito famoso na época, o Tobias Barreto, e ele fugiu lá do colégio,
né, e veio embora para Traipu para trabalhar na agricultura. Minha mãe era plantadeira de arroz, era resicultora, né? E os pais dela também trabalhavam na fazenda lá, na fazenda Sacão, em Traipu, era do meu avô. E foi lá que meu pai conheceu minha mãe, se apaixonou, e aí minha mãe semi-analfabeta, inclusive, né? E assim, ela foram pessoas que, não, muito embora não inspiraram diretamente a questão do gosto pelo direito da minha casa. Eu tinha um tio que até foi magistrado, inclusive, Francisco Machado, mas vivia um pouco afastado, somente férias, que ele ia lá com a família, mas a gente não tinha muito contato, não. Né? Então, o meu gosto do direito realmente surgiu a partir dos 8 anos de idade, 7, 8 anos, em Traipu, e aí foi-se amadurecendo ao longo do tempo, eu fui me descobrindo, pensei em ser padre, pensei em ser médico, pensei em ser engenheiro, pensei em ser um bocado de coisa, menos jurista. Né? Depois dessa iniciação, digamos assim, aos 7, 8 anos de idade, para a veia jurídica, desapareceu isso e depois veio ressurgir na minha adolescência, quando eu estava terminando o ensino médio, e fiz um teste vocacional lá em Maceió, e aí foi quando houve esse despertar de vez. Não chegou a olhar agora, ou vai ou racha, agora ou você vai ser jurista ou vai ser jurista. O destino não me deu outra opção. E eu aceitei aquele resultado do teste vocacional na época, fiz o teste, deu direito, fiz o vestibular, passei e fiz a faculdade, e, enfim, cá estou. Mas fez algum seminário para ser padre, não? Não cheguei não. Não cheguei não, porque interior, né, na época, Sim. lá em Traipu, a gente tinha lá, Traipu é uma cidade pequena, até hoje é Sim. interior e tal, e as pessoas têm o mesmo costume praticamente. Então, ou a pessoa era pescador, ou era agricultor, ou era padre, coroinha, no caso, que era a iniciação. Eu não cheguei a ser coroinha, mas quase era. Minha mãe era beata lá da Igreja Nacional do Ó e tal, era dizimista, enfim, fazia parte de certos movimentos lá da igreja e tal. E aí a tendência é a gente ser influenciado e começar lá e frequentar a igreja e tal, enfim. Mas ficou só realmente no campo da tentativa, não houve nenhuma situação. O senhor cursou faculdade de Direito na onde? Na UFAL. Na UFAL. Assim que findou o curso, o senhor foi advogar, foi procurar concurso? Advoguei. Eu, assim, no ano que eu terminei a universidade, foi onde houve a implantação do exame de ordem, por coincidência. Não era obrigatório ainda, em 1992, isso. Eu lembro como hoje. Mas eu já fazia um estágio na universidade, né? Na Borbulhões, foi meu orientador, inclusive, no estágio lá, entendeu? Enfim, e aí, quando a gente terminou o estágio, a gente de cara já se deparou com o exame de ordem. Foi a implantação, praticamente, do exame de ordem. Quem perdesse, não deixava de ser advogado, mas ficava com a ficha suja. Para esse cara aí, advogado, mas sei não, viu? A situação lá não passou no teste, né? Mas a gente fez o exame e todos os alunos que já estavam nessa caminhada, nesse desenrolar aí, né, nesse treino, né, conseguiram obter notas razoáveis o suficiente para poder dizer, não, se fosse valendo, né, teriam sido todos aprovados no exame de ordem, tal qual como hoje exige a exigência, né, de que tem que atingir uma média mínima possível para poder, então, o aluno ele ser elevado à advocacia. Mudou muita coisa da época que o senhor iniciou na advocacia para a atualidade? Muito. Uma coisa, olha, fatal, viu? Porque a gente usava a máquina Olivetti, né, com carbono, era aquela situação, né? E hoje não, hoje é tudo muito mais moderno. E como eu sou, lá no escritório somos 3 sócios e eu sou o jurássico dos 3 sócios. Sou mais velho, etariamente, e também sou o mais, assim, eu não dizia burro, mas diria assim, o mais, assim, que tem dificuldade de conviver com esse mundo tecnológico. Claro que hoje em dia é uma realidade, e se você não tiver por dentro dessa realidade, você está fora do mercado de trabalho. Você já era, você é um defunto, né, que esqueceu de enterrar, praticamente, porque justamente dessa necessidade que hoje o profissional tem, não só da advocacia, obviamente, mas de toda uma gama de prestação de serviços que hoje se exige que as pessoas elas tenham essa qualificação adequada
Aí hoje está a inteligência artificial aí, que é o futuro. Né? É isso aí. A gente vê a tecnologia, como o senhor bem falou sobre a inteligência artificial. A tecnologia ela veio e é uma vinda sem volta, diga-se de passagem. Há muitos que falem sobre pontos positivos e muitos que ressaltem pontos negativos. Na visão do doutor Emanuel Machado, em que beneficia, quais os pontos benéficos e os pontos maléficos para a advocacia que a tecnologia ela trouxe? Olha, eu não consigo enxergar, honestamente, pontos negativos. Por quê? Porque o mundo ele evolui. Para a gente ter uma ideia, a cada minuto, 101 novas invenções ocorrem no mundo. Então, se você parar para pensar em um minuto, 101 novas invenções. Então, a gente está aqui conversando, né, e nesse minuto já foram 101 novas invenções no mundo todo, no planeta Terra. Então, não há como parar isso. E uma coisa que acelerou muito essa questão da tecnologia da informação foi a pandemia, que ela trouxe um lado negativo, que foram mortes, foi tristeza, famílias destruídas. Teve família que morreu todo mundo. E o mundo começou a se autoavaliar sobre a necessidade de se autogerir, de se autorreconstruir a partir dessa experiência ruim que foi a questão da pandemia do Covid-19. A partir daí, de 2019 para cá, 2018, 2019 para cá, as coisas elas ganharam um tom bem maior. Então, hoje você, por exemplo, na advocacia, você faz audiência híbrida. Na época que eu me formei, nem se pensava nisso, era uma coisa absurda, era algo monstruoso. Só em desenho animado, dos Jetsons, né? E tinha eu lembro disso, talvez você não é mais novo, você não lembra disso, mas os mais antigos aí, sabe, os Jetsons, né? Até hoje tem umas imitações, mas não era como antigamente, não. Era bem melhor, entendeu? E os Jetsons, eles tinham essa futurologia toda, entendeu? Por isso que era impossível qualquer pessoa, em 92, quando me formei, né, curso de Direito da UFAL, era conceber o que existe hoje de tecnologia, o chat GPT mesmo, que você coloca informação numa plataforma de informação e ela faz a petição toda, praticamente. Você só faz alguns ajustes ali, mas hoje a inteligência artificial faz tudo praticamente. Uma coisa talvez que seja negativa seria a preguiça de pensar, né? Porque o advogado ele tem uma responsabilidade muito grande no processo, né? E no desenvolvimento do direito, na evolução do direito. Por que ele tem esse papel tão importante assim? Porque tem que ter o poder de criação. O juiz, o desembargador, o ministro, o promotor, o procurador da República, o procurador de justiça só vai raciocinar a partir da ideia do advogado. O advogado vai provocar a atuação do Estado para poder, então, pleitear um direito que ele alega que a parte interessada do pleiteiro tem. E vai colocar a cabeça do juiz para funcionar. Quer dizer, peraí, eu dou ou não dou esse direito? Como é que é isso aqui? De repente, ele dá o direito por quê? Porque ele reconhece a criatividade do advogado. Então, esse tipo de viés, toda evolução, ela nasce a partir da advocacia. Então, o advogado ele tem que ser um profissional altamente preparado intelectualmente. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele crie jurisprudência. Quem cria jurisprudência, quem transforma o direito, não é o juiz, não é o Ministério Público, não, é com todo respeito, é o advogado. E eu digo isso porque eu tenho um argumento de autoridade, eu já fui magistrado, por um tempo bem tenro, mas fui. Eu tive que experimentar, né, o lugar da magistratura e hoje da advocacia, que me redescobri na advocacia com minha paixão, né? Me casei com a advocacia e vou morrer ou viuvar na advocacia. Né? Por quê? Porque é a minha paixão. Eu me apaixonei pela advocacia de uma maneira que hoje eu me encontro com ela e não quero perdê-la jamais. É isso. O senhor bem fala sobre a magistratura, né? O senhor ressaltou e eu queria ouvir do senhor. O senhor terminou a faculdade, fez o exame da ordem e se tornou advogado. Como foi aí
para se tornar um magistrado? Na época foi por meio de concurso também. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava com esse pensamento de ser magistrado. E eu, nos 2 últimos anos da universidade, eu me dediquei ao máximo de estudo, abdiquei de namorar, abdiquei assim, de diversões, de tudo, para poder então me dedicar. Eu tenho um objetivo a atingir na minha vida. Qual é? Ser concurseiro. Qual foi o primeiro concurso que eu tentei fazer? A magistratura, concurso de 1992, 91, 92. Que foi o primeiro anterior ao que eu fiz. E não deu para fazer, porque eu terminei em 92 e o concurso foi um ano antes. Aí parou porque alguém entrou com recurso administrativo, mandado de segurança, o concurso parou, a comissão não concluiu o resultado do concurso, mas eu perdi por meses a questão da prova e tal, da inscrição. Podia me inscrever, mas aí houve uma situação lá, 2, 3 meses, que eu não pude me inscrever. E aí eu fiquei frustrado, porque eu estava estudando 2 anos. Mas aí depois, em 95, 94, abriu de novo. Então, depois de 3 anos, eu estudei 5 anos, na realidade. Os últimos 2 anos da universidade, mais os 3 que eu passei a advogar. Advogar mesmo, advogava sem ganhar um centavo. Meu pai foi quem pagava a minha despesa com tudo, lá em Traipu. Né? O que tinha de coisa ruim eu pegava. Por quê? Para aprender. Então, eu me esforçava. Doutor juiz, me coloca aqui o que você tiver de ruindade, coloque para mim. Qual era a atuação em que área? Todas as áreas. Todas as áreas. Era clínico geral. Entendeu? Era varejista. Não era no atacado, era no varejo, entendeu? Ou seja, tudo era. Entendeu? E aí o seguinte, aí eu peguei a experiência realmente da advocacia, foi uma escola de vida e até hoje é uma escola de vida fantástica. A advocacia ensina tudo na sua vida, porque você hoje, eu sei. A sensibilidade que a pessoa tem ao pleitear uma demanda judicial, por exemplo. Eu já sentei do lado de lá. E hoje eu estou do lado de cá. Já sentei do lado de cá, fui para lá e retornei para cá. Então eu sei o que é sensibilidade de você lidar com vidas, com patrimônio, com a saúde, com tudo da pessoa. E o advogado não deve se envolver emocionalmente, mas ele tem que ter essa sensibilidade para entender a dor do cliente. Quando o cliente lhe procura para poder você resolver qualquer coisa, o cliente ele transfere para você a dor que ele tem. Ele transfere para você a dor que ele tem. E você tem que ter essa responsabilidade, dizer, olha, bicho, me traga a sua dor para cá, e eu vou sentir sua dor, e eu vou resolver a sua dor. Porque o cliente traz um problema. E você vai ter que resolver o problema. Diz, olha, a partir de hoje eu não tenho mais nada e quem tem tudo agora é você. Se vire e eu só quero saber do resultado. É isso. A magistratura só entrou em que ano? 95. 95. Assim que entrou na magistratura, uma nova realidade, uma nova vivência. Como foi a adaptação? Completamente um outro mundo. E, enfim, era uma dificuldade terrível. Hoje os juízes têm 2 assessores, os juízes têm um gabinete fantástico. Era isso que eu ia perguntar. Cheio de borracha, A realidade. cheio de cadeira, essa cadeira chique aqui, a mais chique ainda. Né? Hoje, entendeu? Mas assim, entendeu? Na época era cadeira de madeira mesmo, entendeu? Era a mesa caindo dos pedaços, o cara ganhava uma merreca, né? Enfim. E, assim, era uma estrutura precária que o judiciário tinha, para a época, no caso, né? Não havia essa sensibilidade, né, do poder público para isso. Hoje não, hoje existe, naturalmente, uma estrutura e, malgrado o lado, essa diferença, mas, assim, a gente sabe perfeitamente que é merecedora a magistratura de uma estrutura decente, tal qual representa hoje, né, os magistrados, que tem uma responsabilidade muito grande, mas muito grande mesmo. Né, por conta justamente do peso da atribuição que é de ser juiz de direito, de ser magistrado, ou seja, de ser uma pessoa que decide o destino de alguém. E isso requer muita responsabilidade, muito amadurecimento, muito preparo e muito, diria, muito oxigênio mental. O senhor já sentou do lado de lá, como magistrado, como juiz, e hoje o senhor é advogado.
Eu bem ressalto, fiz essa pergunta a muitos dos juízes que já passaram por aqui. Doutor Rosmar, doutor Cleiton, doutor Cleiton Ferreira, eu brinco, o juiz federal mais amado do Brasil, doutor Tutimés Airan, esteve aqui também conosco, e também vários advogados. Dentre ele, quero mandar aqui um abraço para o doutor Rodrigo Monteiro, né, o advogado das estrelas. E eu sempre pergunto, teoricamente, não há hierarquia entre magistratura, Ministério Público e advocacia. Certo? Na prática, como é que o senhor vê essa realidade? Há muita diferença, entendeu? Porque, veja, esse tipo de equilíbrio, esse tipo de esquema triangular, né, como é mais conhecido doutrinariamente, né, entre a questão da magistratura, o Ministério Público e a advocacia, na realidade é em termos de atribuição. Tanto o advogado, quanto o promotor, quanto o juiz, eles seguem um princípio que ele é fundamental e a base sólida de toda atividade da administração pública. Chama-se legalidade. Qualquer ato que é praticado por qualquer ator processual, no exercício do seu munus, tem que obedecer ao critério da legalidade. É a base de tudo. Então, saiu da legalidade, vai para a ilegalidade. Aí já sai de todo um contexto, toda uma situação que é preparada previamente para que haja atuação dos atores processuais. Quando você vai ver isso na prática, na realidade, né, aquilo que você perguntou, eu não vejo tanto assim, e vou dar um exemplo bem prático aqui, agora que as coisas estão começando a serem despertadas. Né? Porque vai um outro doido ali, diz, isso aqui, aí dá um grito, e aí a coisa muda realmente. Né? Mas assim, no tribunal do júri, por exemplo, se você olhar, o Ministério Público fica de lado do juiz. E o advogado fica do lado de quem? Do réu. E o jurado fica do outro lado. Então, como é que é isso aí? O juiz fica num patamar, o promotor também, o advogado lá embaixo. Então, é esse tipo de situação. Então, não que eu me sinta como advogado criminalista, por exemplo, que eu também faço penal, eu me sinto desprestigiado de forma alguma. Para mim é até uma honra fazer isso. Ficar do lado de quem realmente que é oprimido, de quem está ali sofrendo, de quem muitas vezes, ou poucas ou algumas vezes, é injustiçado. Então, assim, e é esse tipo de postura que faz com que quem advoga, advoga por paixão, advoga por amor. Ninguém vai advogar para ficar rico. Não existe isso. Quem for procurar ser advogado para ficar rico, vai fazer qualquer outra coisa na vida, menos advogar. O advogado ele tem que ter uma vida digna, tem que viver dignamente. É isso que eu faço na minha vida, graças a Deus. Mas eu não sou advogado para ficar rico, não. Se fosse para ficar rico, eu preferiria chegar e jogar na Mega Sena, até acumulado aí. 45 milhões, se não me engano. Aí, então, assim, eu fazia umas combinações de matemática lá, e aí, né, quem sabe a gente, né, ganhava lá uma grana lá, né, enfim, ficava milionário, mas não, eu não quero. E eu não tenho sorte, não. Várias vezes que eu jogo, eu não acerto um número. O senhor falou em Mega Sena, quero mandar aqui um grande abraço para o doutor Raimundo Palmeira, esteve aqui conosco, e ele falou que a mesma coisa que o senhor está recitando aí. Quem quer ficar rico não vai advogar, vai jogar na Mega Sena. É verdade. De certa forma, subconscientemente, a sociedade ela é levada a enxergar essa hierarquia, né? Pelo fato até as posições de cadeiras em um júri, né? É porque, veja, Flaudísio, vamos lá. O juiz e o promotor de justiça, eles têm serviço de inteligência, eles têm um Estado a favor deles. São profissionais que são concursados, são submetidos a uma prova, a um concurso público de provas e títulos. São profissionais experimentados, são profissionais que, após uma certa provação, eles, ao serem declarados aprovados, estão, em tese, prontos para exercer a judicatura e o Ministério Público. Perfeito. O advogado faz exame de ordem.
Ah, mas e aí? O juiz e o promotor são melhores que o advogado? Não necessariamente. Hoje é que começa a descobrir a questão da necessidade do advogado criminalista, por exemplo, de se investigar, investigação defensiva. Foi um tema que começou a ser colocado, tocado pelo professor Elton Roberto, quando ele fez o doutorado na Universidade de Pavia, na Itália. Foi quando ele viu isso lá e disse: que negócio é esse aqui? Que no Brasil nem se sonhava ter. As coisas acontecem na Europa, não só no direito, mas em tudo que é tema. E aqui, assim, chega 10 anos depois, 20, 30, até 50 anos depois. Não é por conta das caravelas, que hoje tem avião, tem tudo, tem comunicação, tem tudo. Né? Tem voos diários de qualquer lugar da Europa para o Brasil, então não é isso. Eu não sei, assim, explicar para você especificamente o que é, mas um fato é que existe esse atraso. As pessoas estão um pouco mais na linha, não é por causa do fuso horário, não é. Então, não sei se é interesse, não sei se é cultura, mas tem alguma coisa aí tem que se estudar um pouco a questão da psicologia e da antropologia para entender essa garrinchada aí de situações, essa distância, né? Esse ato. Mas ele existe. Então, o professor Welton começou a pesquisar isso aí, a questão da necessidade da advocacia de tomar iniciativa e tal, e agora que está se despertando. Inclusive, na época, houve até um certo combate por parte da polícia e tal, com má vontade. Até hoje você tem advogados que são ultrajados por delegados de polícia, claro que não são todos, obviamente, tem delegados, tem pessoas de bem, a maioria, graças a Deus, são pessoas que são comprometidas com o trabalho deles, mas vira e mexe a gente ouve falar aí de discriminações que os advogados sofrem quando vão defender um cliente. Não, o cara é criminoso, tá. Mas ele não é um ser humano? Então tem de se defender. O fato de você ser advogado e defender uma pessoa que praticou uma infração penal não quer dizer que você vá ser igual a ele. O que você vai defender o que ele fez, o que você vai fazer o que ele fez também. Então eu vou defender alguém que cometeu homicídio, bicho, tu tem que pagar pelo que você fez. O que eu posso fazer é procurar algum tipo de situação processual para minorar a sua situação processual. Ou seja, se você for condenado a acima de 8 anos, você vai para o regime fechado. Se eu pudesse classificar para o privilégio, por exemplo, depende da circunstância, do caso concreto, obviamente, a gente pega aí 7 anos, 8 anos, até 8 anos, que aí cumpre em regime semiaberto. Ele não vai para a penitenciária. Então, tem uma situação, por exemplo, o cara cometeu um crime triplamente qualificado, um homicídio. Muito bem. Vai pegar 30 anos de cadeia, pega 20, pega 19, que vai cumprir um sexto da pena. Um sexto de 19 anos é bem menor do que de 30 anos. Então é aí que a gente vai puxar para esse tipo de situação, para tentar aniquilar uma qualificadora, procurar um privilégio, uma desclassificação de uma infração penal, seja tanto dos crimes de alçada do júri popular, como também dos crimes de juiz singular. Crimes contra a administração pública, por exemplo, pode também ver essas situações aí. Então, são questões que o advogado não deixa de trair a sua consciência. Então, a gente advoga dentro de uma realidade. Ninguém vai advogar para absorver todo mundo. Bom, complicado você chegar e trabalhar para absorver todo mundo, não. Quem dever tem que pagar. Agora, tem que pagar dentro da sua situação. Se hoje, por exemplo, a moda é feminicídio. Hoje a moda é violência doméstica e familiar. É um absurdo, é uma covardia, não sei. A pessoa está ficando louca, está enlouquecendo. Só pode ser. Porque se você se envolve com uma mulher, ou sei lá, com alguém, e não dá certo, bicho, cada um vai para o seu canto, vai. Para que ficar perseguindo? Para que ficar... não, tá tudo errado. Para que isso? Ah, não. Tudo aí hoje e o Estado está tendo dificuldade de fiscalizar, de acompanhar, porque as medidas que são protetivas de urgência não têm efeito prático nenhum. Ah, você vai ficar afastado da sua ex-companheira durante 200 metros, senão. Quem vai garantir isso? Vai ter um campo eletromagnético que vai impedir de você entrar naquele raio de 200 metros para poder se aproximar da sua ex-companheira? Não tem como, é complicado.
É. E as coisas são feitas de uma maneira de que tem que ser estudada, tem que ser com mais calma isso, tem que se entender esse fenômeno. Então tem que pegar o criminoso e trabalhar a mente dele. Tem que colocar um psiquiatra para acompanhar ele. Do contrário, ele vai se matar. Como acontece muitas vezes aí. O cara atira na ex-mulher e se mata. Então, N vezes a gente ouve notícia. Eu nem gosto mais de ver, ligar a televisão para assistir noticiário, que só tem que não presta. Esse tipo de situação. Cada vez mais acontecendo numa velocidade cada vez mais assim, corriqueira. Né? Isso não é bom, não é legal. Então, isso mostra que a sociedade está doente. E precisa do antídoto, precisa da cura. E a cura existe. Coisa boa. Qual é a área de atuação do senhor hoje, na advocacia? A gente atua no direito público. Eu sempre adorei direito penal. Minha primeira paixão, a paixão de todo estudante de direito, né? Quando você começa a ver direito penal, rapaz, pronto, é aqui. Vou me casar com esse bicho aqui. Amor à primeira vista, né? É verdade. Mas assim, depois você vai estudando, vendo outros ramos e tal. E cada ramo tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de você enxergar, de você se apaixonar também, enfim. E direito penal, eu me apaixonei por ele, né? Mas eu também me aliei a outras áreas. Então, eu fiz uma pós-graduação em direito administrativo, com enfoque em licitações e contratos. Também eu trabalho nessa parte de consultoria a municípios, aqui no estado de Alagoas e também fora daqui. A gente presta essa assessoria técnica a licitações e contratos. Né? E direito eleitoral também, a gente faz. Né? Uma matéria que eu também ensinei até na universidade aqui em Arapiraca, na época, um certo período, ensinei direito eleitoral. Eu gosto também, direito público é a minha paixão. Claro que a gente tem noções de direito privado, um pouquinho de processo civil, um pouquinho de consumidor, um pouquinho de direito empresarial, direito civil, não é ruim. É bom a gente ter essas noções. Claro que a gente tem que procurar um especialista na área para poder encaminhar um caso que chega no escritório lá. A gente tem o núcleo de direito privado, previdenciário também, mas a minha paixão mesmo é direito público. O senhor foi professor de universidade ou ainda é? Eu fui. É porque aquela coisa, né, Claudício, quando você se envolve com a academia de ciências, você não consegue sair dela. Então, por exemplo, eu faço parte hoje do IDA, Instituto de Direito Administrativo do Estado de Alagoas. E lá a gente é instigado pelo professor Fábio Lins, que é presidente do IDA, né, a escrever artigos. Bicho, se vire, tem que produzir. A gente está temos um terceiro livro nosso aí, Coisa né, boa. que eu participo, um livro coletivo, que é sobre justamente a questão da Braskem, da mineração, os danos que a Braskem causou ao município de Maceió durante a atividade que ela fez lá e tal, aquela história toda que a gente já conhece. Então eu escrevi, inclusive, foi dividido o livro em capítulos, em partes, e eu peguei uma parte já, encerrei o artigo, já foi revisado, e já enviei para a professora lá, que ela é a coordenadora da questão do livro, que vai organizar e vai já encaminhar para publicação. Então, assim, a gente não consegue se afastar. Né? Então, às vezes, quando estou num grupo lá, e pessoas, professor, tudo bem? Tudo bem. Né? Eu chego no fórum para trabalhar, tem lá um servidor que foi meu aluno, muitas vezes, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então, você não deixa aquela titulação. Né? Não deixa jamais. Na cabeça do ex-aluno vai ficar sempre aquela situação. Até meu colega advogado. Né? Outro dia eu estava no presídio, então eu fui visitar um cliente, e quando eu chego lá, entra um colega advogado, jovem e tal. Eu olhei, eu sempre gosto e eu tenho essa facilidade de gravar semblante. Agora, o nome não me pergunto, não. Eu perdido mesmo. Agora, o semblante, eu digo, essa pessoa minha familiar. E ele disse, o senhor ensinou, não foi? Foi professor? Eu disse, foi. E começamos a conversar e chegamos nessa situação. Ele tem sido meu aluno, né? E eu digo, olha, para mim é uma alegria, me deu um abraço, disse, professor, muito obrigado, rapaz, para mim é uma alegria grande estar aqui e ser lembrado, dizer, alguma coisinha que eu falei lá deu certo para você na sua vida, né? Que hoje você é colega advogado, né? Então, alguma coisinha que eu falei lá surtiu algum efeito positivo na sua vida. Não, tá aquela coisa, né? É isso. Como professor, também, né? Eu sempre pergunto aos professores, né? E eu queria externar ao senhor,
Qual é a sensação para o doutor Emanuel a sala de aula? É o céu. É o céu. É assim, é o Nirvana. Porque assim, é fantástico. É um ambiente em que, quando você leciona, você é obrigado a estudar. Um professor que não gosta de estudar não é professor, é qualquer coisa, menos professor. Então, assim, ele tem que estudar. Então, o professor tem que estudar duas vezes. O advogado estuda uma vez. O professor tem que ser duas, no mínimo. Por quê? Porque a partir daí ele vai construir pontes, vai construir viadutos, vai construir sonhos, vai construir uma vida na mente daquele discípulo, daquele aluno, daquela pessoa que está ali a escutar o mestre falar. O professor, ele exerce uma função de orientação intelectual. Ele tem que ser exemplo e dar exemplo do que ele faz. Tanto exemplo em termos de caráter, em termos de postura social, como principalmente em termos de conhecimento científico. O professor tem que ser um livre docente constantemente. Tem que entender de tudo um pouco. Porque o aluno é curioso. E isso é bom. Né? Certa feita eu cheguei na sala e eu digo, vou tirar uma brincadeira com os alunos. E disse, boa noite, demônios. E foi aquela resenha, o pessoal parou e disse, rapaz, demônio, o professor me esculhambou aqui. Né? Eu digo, calma, calma. Quando começou aquela coisa ferveza, calma, vou explicar. Demônio vem de damon, que quer dizer astuto, esperto. Né? E o aluno é isso. Não são demônios no sentido pejorativo. São demons, ou seja, são curiosos, são astutos, né? E são assim extremamente sedentos e famintos pelo saber. Coisa boa. Eu abri uma caixinha de perguntas lá na nossa página no Instagram. Direito penal, ele defende o direito daquele que cometeu um ato ilícito, diga-se de passagem. O direito civil, incluindo aí o consumidor, quando alguém compra algo e se sente lesado, ele vai pleitear na esfera civil. E algumas pessoas perguntaram, e aqui eu quero externar para o senhor, onde que atua, de fato, o direito eleitoral? Quando um advogado ele é contratado, ele para atuar em que áreas? Como é que funciona? O direito eleitoral, ele é um ramo do direito que quase ninguém desperta isso nas universidades. O ensino hoje que se está mais uma curiosidade e se notando a importância que tem o direito eleitoral na vida acadêmica. Né? Mas, na minha época mesmo, não paguei a cadeira de direito eleitoral. Não paguei. Era matéria optativa. Na UFAL tem aquela que chama de crédito. Eu paguei direito econômico. Não paguei eleitoral porque não tinha oferta. Quase nunca tinha eleitoral. Porque ninguém dava valor nenhum à eleição, era aquela coisa lá, mecânica. E depois que a legislação eleitoral começou, depois da Constituição de 88, foi quando o legislador constituinte trouxe, né, a importância que tem o direito eleitoral. E o que ele cuida? Cuida de quê especificamente? Cuida de uma coisa sagrada do ser humano. A questão do sufrágio, da representatividade democrática. Que coisa linda isso. Isso é muito belo. Então, a importância que tem um advogado que atua na área do direito eleitoral, um promotor eleitoral, um juiz eleitoral, um magistrado eleitoral, um servidor da justiça eleitoral. Que o eleitoral cuida de condições de elegibilidade, cuida da questão do sufrágio, o voto, as escolhas. E domingo próximo nós teremos eleições para prefeitos e vereadores no Brasil todo. Né? E é a eleição mais importante que tem. Eu não quero aqui deixar de ressaltar a importância que tem os senadores, deputados, governadores, presidente da República. Não, mas tudo bem. Mas a eleição mais importante por quê? Porque vai haver a escolha de representantes locais. E isso é muito importante. Então, o direito eleitoral, ele tem como fonte principal a Constituição Federal. No início dela já começa ali a questão da nacionalidade. São alistáveis. Quem é alistável no Brasil? Qual é a importância que tem você exercer o direito do voto? Você exerce a chamada soberania popular. Você, nós, cidadãos, nós temos
A soberania, enquanto povo, nós temos um poder na mão. Poder é mão do povo. Está escrito na Constituição Federal. E esse tipo de exercício democrático, soberano, da representatividade, do poder que o povo, enquanto elemento do Estado, e o primeiro e o mais importante, tem, é através das eleições, do meio que se procurou ao longo dos tempos, para então se chegar no que a gente tem hoje, a escolha do voto, através do voto, para que possa haver a escolha de seus representantes legais. E há uma legitimidade disso, porque o cidadão está ali, livremente escolhendo o seu representante, sem nenhuma pressão, sem nenhum tipo de coação, nenhum tipo de contra-vontade, pelo contrário. É uma festa democrática. Né? Então, a importância que tem o eleitoral hoje, ela é fatal, é crucial. Existe no período eleitoral dias que as pessoas não podem ser detidas. Quais são esses dias e quais são os tipos de crimes que não pode ser houver a detenção? De ontem em diante, ninguém pode ser preso. De quando? De ontem em diante. A partir do dia 1º. Por quê? Não é para proteger bandido. os candidatos não podem ser presos 15 dias das eleições. Por quê? Não é para proteger, não é também dizendo que o político é um bandido. Também não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso. É porque é o seguinte, há essa subjetividade, né? Faz uma sopa, faz uma salada da nós, não é por aí. É preciso que se distinga o joio do trigo. Né? Então, assim, são situações. E por que existe isso? Por que existe esse tempo de que a legislação ela reserva para que o político, o candidato ou o eleitor depois não seja preso? Porque ele tem que ter a liberdade de ser escolhido e de escolher seus representantes. O político, tanto ele vota, como pode ser votado. O eleitor também. Mas se ele não se candidatar, ele tem que ter a liberdade de escolher. E essa liberdade, ela é dada pela lei para que ele possa livremente cumprir com seu munus, né, social, que é escolher seu representante. Por isso que a legislação reserva justamente esse tempo, que é para garantir a soberania popular. Ou seja, o poder está com o povo, está com o eleitor. Então, o eleitor tem um poder na mão, que é o alistamento eleitoral. Através desse alistamento regular, ele vai escolher seu representante. Por isso que o próprio sistema eleitoral, ele protege o cidadão, ele protege a democracia. O exercício do voto, ele é algo que foi conquistado a duras penas. Muito sangue, suor e lágrimas foram derramados ao longo da história. Se a gente pegar e começar a analisar, até quando nós chegamos a esse ponto hoje, muito sangue foi derramado, quantas vidas foram perdidas. A Revolução Francesa que o diga, para que houvesse a abertura do absolutismo monárquico, né, para o sistema democrático, que hoje não é o que impera. Mas existe algum tipo de crime que, ao ser cometido, há detenção ou não? Claro. Quais são eles? Flagrante delito, crime inafiançável. O fato da legislação eleitoral ela proibir ou ela recomendar que ninguém pode ser preso, não pode fazer com que as pessoas saiam por aí matando, estuprando, sequestrando, fazendo o que bem... Não, está tudo errado. A pessoa não pode ser presa, mas também não pode ser o demônio, se causar o caos. Não. Vira um Armagedon isso aqui, se por acaso for, dá tanta liberdade. Né? Mas os crimes inafiançáveis, se a pessoa praticar um crime de homicídio, por exemplo, tem que ser presa, ué. Não pode ficar impune, não. Essa liberdade que a lei ela dá ao cidadão para não ser preso não é absoluto. Ele é relativo. Então o cidadão sabe que tem direitos, o direito de não ser preso. Se tiver mandado de prisão em aberto, por exemplo, se o Estado não teve a hombridade, não teve a atribuição, não teve a competência, a expertise de prender até aquele momento, os mandados de prisão são suspensos. Depois da eleição, aí volta ao jogo. E aí sim se abre espaço para que se haja a questão
das ordens judiciais serem cumpridas. O senhor é advogado que atua também no ramo do direito eleitoral e é um especialista na área. A política em si, ela é magnífica. Só que a gente vive diante de politicagens. Como é que o senhor enxerga a política no Brasil? A política, Flaudísio, ela tem um comportamento diferente. Eu diria isso. Não é uma questão de discriminação, não é uma questão de nojeira, não. É a linguagem, é o tipo de postura que a política tem. Isso faz parte do jogo político. Se você... Existe uma obra que ela explica de uma forma muito didática toda essa situação da política. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Quando você lê essa obra, você vai compreender perfeitamente como é que funciona a política. Há mentiras, traições, roubalheira. Não é que isso seja errado na concepção da política. É a linguagem da política. Isso faz parte. Traições, mentira, faz parte da política. Senão não é política. É qualquer coisa menos política. Então, é esse o jogo. Né? Eu trabalho na área técnica da política. Trabalho na área técnica da política. Mas a gente convive com essa linguagem, com essas posturas. Não que eu defenda aqui que isso está certo ou errado. Eu não vou aqui entrar no mérito. Né? Não vou entrar. É uma discussão muito mais profunda. Mas uma coisa é certa. Né? É o estilo. A política é muito dinâmica. Hoje a gente está conversando aqui, o pessoal está atrás de voto ali. Daqui a 2 horas a situação muda. Uma eleição é disputada e é vencida ou perdida por um voto. Principalmente numa eleição para vereador, onde é uma selvageria, entre aspas, maior. Ou seja, uma disputa maior, voto a voto. No município de Arapiraca, que tem pouco mais de 140 mil eleitores, salvo engano, a disputa é acirrada. Imagina uma cidade menor, como Taquarana, como Liberdade, como Batalha, e muitas outras aqui do estado de Alagoas, o quanto não é uma eleição apertada para prefeito, imagina para vereador. Então, por isso que existe esse tipo de, eu diria, de postura que é específica da classe política. Não é que estejam errados, é que o ponto de vista da política é um. Quando você vai para a política, você é compelido, você é levado a pensar dessa maneira. Ou você pensa assim, ou então você não vai se meter com política. Agora, hoje em dia, a turma está extrapolando um pouco a dose. Como assim? Violência. Isso preocupa, porque a gente tem notado ao longo das eleições, principalmente das eleições municipais, um acirramento maior de ânimos. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais como discutir, como conversar, como resolver na base da diplomacia os problemas. Tudo que se causa de situações de problema, basta um olhar para que a pessoa interprete de uma maneira pejorativa, uma maneira errada, errônea, ou sei lá. E aí, então, se transforma aquilo ali numa bola de neve. Hoje em dia, muita gente anda armada. Muitas vezes sem ter o porte de arma, que é uma autorização federal. E a pessoa, quando anda armada, se sente o super-homem. E quando bebe, aí é que vira o super-homem. Se sente mais do que Deus. Então, e aí isso mistura com a política, com as paixões. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito, eu diria, estressadas. Não se tem mais oxigênio mental. Deus é o empregado das pessoas hoje em dia. Não se coloca Deus na frente, bota Deus atrás ou de lado. Deus não é para colocar de lado, é em cima, e na frente, e atrás, e de lado. Tudo que é lugar, você tem que colocar Deus. Essa turma, quando eu nunca vi tanto cristão, tanta gente religiosa, Flaudísio, na campanha eleitoral. Aí é uma sátira, né? Que o cara vai para a missa, vai para o culto, vai dançar Xangô, vai tudo que é coisa, o cara vai, ele vira até dançar com Buda, ele vai também. Enfim, onde tiver voto,
ele vai virar o que for lá para poder conquistar o voto. Então, e é por isso que a classe política, e a política como um todo, ela tem essa veia dinâmica, esse dinamismo, esse alcance todo, né? Por conta justamente dessa abertura que se tem e eu diria, dessa dimensão que a política ela oferece, entendeu? Então, a gente que vivencia a política no dia a dia, muito embora de forma técnica, jurídica, mas a gente acompanha isso e vê isso. Agora, muitas vezes eu sou advogado eleitoral. Chega um cliente que é candidato a vereador, prefez, ô doutor Manuel, isso aqui fazia assim, eu digo, faça assim. O cara faz sistematicamente do contrário. Digo, rapaz, então você vai dar problema. Não, e faz, e dá problema. E depois quer que o advogado seja mágico. Mas mágico é truque, né? Não existe a questão de você reverter a situação. E os órgãos de controle hoje, a Justiça Eleitoral, a Polícia Federal, os órgãos de controle, eles estão muito mais empenhados. Existem mecanismos hoje, né, que a própria tecnologia trouxe, desenvolveu, para que houvesse uma fiscalização maior, melhor. Né? Muito embora em eleições, o melhor fiscal é o próprio eleitor. O eleitor consciente, né, que quer o melhor para aquela comunidade que ele habita, né, que ele vive. Então, ele vai votar num candidato que melhor se identifique com as suas percepções de vida. O que é que eu quero para a minha comunidade? Então, eu vou votar em que candidato a vereador ou a prefeito? Aquele candidato que eu me identifico com as propostas dele. Aí o eleitor não lê proposta, não lê nada. Assim, mas está errado. Então, por quê? Porque ele deve ter essa responsabilidade também. Então, o melhor fiscal não é a polícia, não é a justiça, nada. É o próprio cidadão, é o próprio eleitor. Tanto o político ele é fiscalizado pelo seu adversário, como também pelo próprio eleitor. E deveria ser assim. Então, o melhor fiscal de uma eleição deveria ser não os fiscais de partido, nem os delegados, nem os advogados, nem o juiz eleitoral, nem o promotor, nem ninguém. O próprio cidadão, o próprio eleitor. Deveria ser o maior fiscal. Mas, infelizmente, não é que a gente vivencia na prática, infelizmente, mas deveria ser assim. O escritório do senhor atua no direito penal também? Também. Quem faz sou eu lá. Existe algum tipo de caso que o escritório do senhor ele não pega específico ou não? Hoje a gente está começando já a atuar na área de direito tributário. Direito previdenciário, a gente tem uma parceria. A gente não faz diretamente, né? Tem uma advogada que ela faz, assina junto com a gente lá do escritório, mas a expertise na área previdenciária é com essa advogada lá, que ela não atua, não está vinculada ao escritório diretamente, ela nem associada é. O núcleo de direito privado foi aberto há 2 anos atrás, tem à frente a doutora Janaína, né, que é direito de família, especialista na área, mas também faz consumidor, direito de trabalho também. Direito empresarial a gente não atua. Tributário a gente faz a parte de direito, a parte extrajudicial, não a parte judicial. Judicial a gente terceiriza, porque são 2 vertentes diferentes. Quando, por exemplo, você tem um caso tributário de que um aposentado tem recolhido imposto de renda a mais do que deveria recolher, a gente ingressa pela via administrativa na Justiça Federal. Quando existe a boa vontade, a Receita atende o pedido. Quando não, ela nega, a gente tem que judicializar isso. E essa judicialização a gente não faz. A gente chama um parceiro, passa o caso para ele, ele estuda mais profundamente e aí ingressa com a medida adequada. No ramo do direito penal, existe algum caso que, esse tipo de caso do direito penal, a gente não trabalha? Não, todos a gente trabalha. Todos eles. Penal. Advogado bom perde causa? Perde. Eu nem sei responder a você. Porque veja, vamos lá. Existem vários dramas, várias situações. Né? O advogado, ele, como eu disse há pouco, né, Claudício, ele tem que ser um ser estudioso. Tá? Quando alguém contrata o advogado, qual é o pressuposto número 0? Chama-se confiança. A relação cliente-profissional tem que ser de absoluta confiança. E não existe meia confiança.
ou se tem confiança, ou se não tem confiança. Então, é igual muita coisa. Então, ou você é, ou você não é. Então, não adianta eu dizer, não, eu vou contratar o Flaudísio para me defender porque o Luiz, ele indicou. Não, mas por que o Luiz indicou? O que é que o Flaudísio tem diferente que outro advogado não tem? Então, a relação, ela começa pela confiança depositada entre o cliente e o profissional. Primeiro pressuposto. Esse profissional, ele tem que ser destacado. Não pela boniteza do escritório, não pela localização, não pelas publicações do Instagram, porque hoje você arruma cliente com o Instagram. E só, se não for com o Instagram, você está ferrado. Você não faz sua feira. Né? Mas assim, além disso, o cara pode ser uma encarnação de Pons de Miranda. Mas se não tiver Instagram, tá morto. Né? Então, assim, tem que ter a sapiência, a sabedoria, tem que ser uma pessoa que se interesse, que tenha responsabilidade social, porque o advogado, quando ele é contratado, quando ele tem um curso de direito que deu a ele um dia uma obrigação. Qual a obrigação? Todo bacharel em direito, transformar a sociedade que ele vive. Ele fez esse juramento lá quando ele colocou grau. Ele fez o juramento, eu fiz o juramento de defender a sociedade acima de tudo. Nem que eu me sacrifique, com a minha própria vida, se for o caso, mas eu tenho essa responsabilidade. Eu assumi isso. Então, eu não posso me furtar isso de forma alguma. Quando um cliente me contrata, Flaudísio, eu tenho a obrigação de mostrar tudo de mim a ele. Nem sempre a gente ganha, logicamente, a gente perde, e perde muito, perde pouco, não. E hoje existe um problema chamado ativismo judicial. Hoje existem situações em que os juízes trabalham assustados, trabalham com a sobrecarga monstruosa. O CNJ, ele trouxe duas vantagens, uma boa e uma ruim. Qual é a boa? Botar juiz preguiçoso para trabalhar. Não trabalhou, pau na muleira. Lado bom. Lado ruim, meta. Então, o juiz recebe por semana 500 causas. Tem que decidir 600. Se não baixar 600, não pode ser promovido. Se 6 meses não produzir os 600 processos, ele vai para a aposentadoria compulsória, vai para a disponibilidade. É discriminado. Deixa de ser premiado. Então, há uma série de situações que o CNJ trouxe, e isso fez com que os juízes adoecessem. Nós temos juízes doentes. Problema de câncer, de estresse, psiquiatria, um bocado de coisa aí. Por quê? Por conta da cobrança que é feita. O juiz ele tem que ter meta. Então, o que o juiz faz? Recebe uma demanda que eu ingresse. Eu digo, meu irmão, eu tenho que decidir 600 processos por semana. Essa do Emanuel vai no bolo aqui. E para o juiz é muito mais fácil ele negar do que conceder o direito. É mais fácil. É só indeferir a petição inicial, por inépcia ou qualquer coisa aí. E o ativismo surgiu nos Estados Unidos, que é um país que tem um tipo de cultura diferente da nossa, completamente. Lá são os anglo-saxões. Então, eles têm um tipo de padrão de comportamento social diferente demais do nosso. O juiz americano, ele não recebe salário. Ele recebe um cheque administrativo, um talão em branco. Ele pode gastar o que ele quiser. Pode comprar uma nave espacial, um tanque de guerra por hora. Ou uma ogiva nuclear, se ele quiser. Mas para que diabos ele quer uma ogiva nuclear? Quer um negócio desse aí, uma nave espacial? Para quê? Para nada. Então ele vai dizer, poxa, eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter meus filhos estão nos colégios bons, eu tenho que ter uma segurança, eu tenho que ter uma coisa que não vai deixar com que eu me corrompa. Ninguém vem fazer proposta indecorosa e indecente para mim. Negócio de safadeza, porque não vai rolar. Porque o Estado me paga um cheque em branco, um talão de cheque administrativo. E aí?
Mas vá dar um tal cheque a um juiz brasileiro para você ver a bagaceira que acontece. Por que isso? Por conta justamente, não porque o juiz brasileiro ele é safado, não é isso. É porque é cultura. Então, o ativismo judicial, eu fiz um comparativo aqui para mostrar que o ativismo judicial ele não funciona no Brasil. Hoje, o Supremo está sendo acusado de ser um poder político. Eu não vou aqui fazer nenhum julgamento da questão do mérito desses julgamentos do Supremo. Primeiro que eu não conheço os processos. Eu, como um técnico, eu só posso dar uma opinião naquilo que eu vejo, que eu estudo, que eu esgoto, que eu enxergo, que eu vejo. Eu não vejo, eu não vou opinar. Né? Porque eu corro o risco de julgar de uma maneira ruim, negativa. E eu não gosto disso. Aquilo que eu vejo, eu dou minha opinião. Se ela for certa ou errada, eu não sei. Mas é a minha opinião. Para mim é o que importa. Mas a turma fala muito nessa questão da judicialização da política e da politização da justiça. Tem até um livro escrito por um jornalista, Alfal, esqueci o nome dele agora, mas um livro interessantíssimo que trata sobre isso. É muito bom livro. O título é esse. A judicialização da política e a politização da justiça. E a gente percebe que na prática está acontecendo isso mesmo. Então, hoje, há decisões tomadas com base na política. Deveria ser assim? Não, mas acontece. Então, hoje houve uma contaminação, não sei se boa ou ruim, não me compete aqui julgar, mas houve uma contaminação da política na justiça, na atividade da judicatura. Isso não é uma coisa... Eu não acho bom, não acho legal isso. Então, eu digo, olha, o Flaudísio, eu quero que você é o magistrado, eu quero esse celular aqui. Mas, Emanuel, eu não vou dar o celular, eu vou lhe dar essa caneca. Porque, para mim, Estado, Leviatã, é melhor para você uma caneca do que o celular. Meu amigo, eu já tenho a caneca, eu quero o celular. Não, mas o Estado vai lhe tratar como se fosse uma criancinha. Um garoto que não sabe o que quer, não sabe o que quer um pirulito, não quer um babalu, não sabe o que quer. Então, por isso que fica essa situação. Então, você pede uma coisa na justiça, o juiz, não, eu vou lhe dar outra coisa. Meu irmão, mas eu não pedi isso. Eu pedi aquilo. Não, mas eu quero dar isso porque eu sou o Estado e eu acho que eu sei o que é melhor para você. Então, o ativismo ele traz esse tipo de peripécia, de situação. E porque o juiz também trabalha de uma maneira mecânica. Então, hoje se busca o que a gente chama de uniformização da justiça. Beleza. Na teoria é uma maravilha. É o céu, é o nirvana, é o tudo, é o paraíso. O problema é, na prática, como é que é isso aí? O cara pega um modelo de sentença, você vê muito na área do federal. Sentença tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, tipo A. Então aquilo ali, o cara pega no manual lá, né, de judicatura e joga lá. E aí fica aquela coisa da forma, né? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Uma vez eu vi uma decisão, uma sala comarca, não vou entrar em detalhes por conta da questão ética profissional, mas eu via, rapaz, o juiz, eu digo, rapaz, mencionou uma pessoa, uma parte, que eu digo, rapaz, quem é essa pessoa? Essa criatura? Eu não sei quem é. Eu nunca vi, não. Repara para aí. Por coincidência, né? Eu sabia de onde era. Né? Mas a pessoa colocou o nome de outro cidadão lá. Não tem nada a ver com a história do Brasil, ué. Eu não sou advogado dessa pessoa, pô. Aí colocou o nome. Não, mas eita, ela vai. Enfim, não, leia-se fulano. Não, mas não é rata. Mas não é por aí. Não tem essas coisas, sabe, que acontecem justamente por conta dessa pressão que os juízes sofrem hoje do CNJ para que possam produzir a meta, atingir meta. O cara que atinge a meta, ele é bom. Se atingir acima da meta, ele é extraordinário. Se atingir abaixo da meta, ele é um demônio. A gente fala e vê sobre a jovem advocacia. E muitos se preocupam sobre a precificação de mercado. E até onde muitos falam sobre a prostituição do mercado na advocacia. Onde muitos não sabem precificar. E aí surge aquela concorrência, né? É um leilão inverso. Quem paga menos, Sim, que leva. sim. E como é que o senhor vê essa questão na jovem advocacia, sobre a precificação, essa problematização? Olha, assim, o advogado, o pressuposto número 0 para advogar é você ter as condições, você fazer a faculdade de Direito,
conseguir se formar, prestar exame de ordem, ser aprovado e fazer o juramento. É os requisitos que a lei estabelece para que você possa exercer a advocacia. A advocacia, eu já disse, vou repetir mais uma vez, ela é uma escola de vida. E tal qual a medicina, a odontologia, a engenharia, outras áreas de conhecimento científico, cada vez que você exerce a sua prestação de serviço, você vai aprendendo mais. Uma advocacia é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quanto mais experiente for o advogado, quanto mais tempo ele tiver na vida da advocacia, mais expertise ele tem para tratar aquela causa. E isso é uma coisa natural. Não há como você refutar isso. A experiência diz tudo, o dia a dia, os cabelos brancos dizem tudo. Isso é fato. Eu não vou discutir direito penal com quem tem mais vivência do que eu. Pode ser que eu, numa causa, tenha mais êxito do que um advogado que tem mais tempo, um Borbulhões, por exemplo, foi meu professor. Advogado não é criminal. É um dos maiores advogados do mundo em direito constitucional, por exemplo. Direito penal também, mas a especialidade do Nabor é direito constitucional. E o Nabor, pode ser que eu ganhe uma causa dele? Pode. É muito pouco provável, claro. Por quê? Ele foi meu professor na universidade, ele tem muito mais tempo do que eu na advocacia, então ele tem muito mais know-how, ele tem muito mais condição de ter êxito. Eu não quero aqui também, sabe, Flaudir, de forma alguma desmerecer os jovens advogados. Existem jovens talentos, pessoas que o Trauzola mesmo, né, que é um jovem advogado, o Rodrigo Monteiro também, são os caras mais jovens do que eu, né, na área penal, inclusive, que são bons advogados. O Trauzola, ele é presidente da comissão do júri da OAB, Alagoas, um jovem talento. O Rodrigo Monteiro foi meu colega professor e jovenzinho. Existe vários, Raimundo da minha época, um pouco mais velho que eu, mas da minha época de início, de curso, enfim. Então, assim, mas a questão da advocacia hoje, muito se fala da questão da prostituição da advocacia. Por quê? Porque a pessoa, na tentativa de arranjar causa, baixa o valor. Existe uma diferença fundamental entre preço e valor. É igual a escutar e ouvir. Isso é psicologia. Então, assim, essa questão da precificação é o quanto vale no mercado. Por exemplo, fazer uma audiência criminal, quanto é que se cobra? X reais. Quem diz isso sou eu? Não, é a tabela da OAB. A referência que eu, enquanto advogado, tenho para cobrar, para realizar uma audiência criminal, é a tabela da OAB. Isso é o mínimo que eu posso cobrar. Aí é em UFI, aliás, é o URL, que é uma de referência da advocacia. Muito bem. Mas, digamos que a audiência, vou chutar, eu não decoro isso, mas vamos lá. Digamos que se cobre R$ 1.500 para fazer uma audiência, vamos supor. Aí eu cobro 500. Aí o cliente diz, rapaz, o Emanuel cobra 500, o Flaudir cobra 1.500. Eu vou para onde? Os dois são advogados da mesma titulação. A carteira da OAB do Flaudísio é a mesma do Emanuel. O poder é o mesmo. Não há hierarquia entre o jovem e o advogado velho e o maduro. Não. É tudo o mesmo patamar. Advogado, função essencial à justiça. O cara vai procurar, o cara que vai receber R$ 500. Bom, pode ser que o advogado receba R$ 500, faça um trabalho excelente. Pô, está começando agora, quer mostrar serviço e bota o preço lá embaixo. A famosa lei da economia, da oferta e da procura. Pode ser que aconteça isso? Pode. É possível que sim. Mas, provavelmente, não é que na prática que vai acontecer. A pessoa vai tomar um prejuízo grande se escolher um advogado que não tenha pernas para tocar a situação e que não tenha o know-how, a experiência necessária para se comportar de uma maneira e também de raciocinar e de persuadir ali as testemunhas, o juiz, o promotor, para poder, então, montar a tese e ter êxito lá na frente por ocasião de uma decisão final, de mérito. Pois é.
Então, assim, né? Coisa boa. Então, assim, o que acontece é que, como existem muitos advogados hoje no mercado, não só aqui, mas em todo o Brasil, eu conheço advogados que estão passando necessidade. Verdade. E, assim, como existe muito essa questão da concorrência, e a advocacia, eu advogo na área pública, e é interessante colocar aqui o seguinte, um querendo derrubar o outro. É uma disputa, é uma coisa, por exemplo, eu, para nascer, disputei com milhões de irmãozinhos meus, com era espermatozoide ainda. Então, pô, eu fui vencedor dessa batalha feroz. Então, só o fato de eu ter nascido já me mostrou que eu tenho alguma coisa de bom. Sou mais forte dos meus irmãozinhos lá, espermatozoides. Né? Uma vez estou aqui, tem que concorrer de novo, pelo amor de Deus. A vida tem seu inteira concorrência? Não. Né? Então, assim, aqui eu mostro o meu valor. E aí vem a questão do valor, não da precificação, não do preço. Então, eu não vale um preço, eu tenho o meu valor. E o meu valor é esse aqui. Então, essa questão da precificação de honorários é um problema. Outro dia, eu tinha uma audiência para fazer aqui em Arapiraca, de um cliente, né? E tinha um advogado recém-formado da região que cobrou R$ 200 para fazer audiência. Eu digo, rapaz, eu vou deixar o que estou fazendo e vou para Arapiraca fazer audiência. Outro dia, um colega meu, ele chegou e fez esse tipo de manobra, só que ele pediu para o advogado fazer, não aqui, em outro local. E aí, o advogado, ele perguntou somente uma coisa à testemunha, e a pergunta incriminou o réu. Ele quis fazer isso? Não. Faltou a expertise, faltou a experiência, faltou o tato, faltou o faro necessário para ele dizer, não, eu vou ficar calado aqui. Se ele tivesse ficado calado, o promotor nem perguntou nada. Que ele estava acusando o cliente nosso, o pessoal lá, na ocasião. E não perguntou nada, ele estava tudo certo. Maravilha, o juiz não ia perguntar. Aí o coitado do advogado, sem experiência, perguntou a que distância estava lá, no local do crime, lá, resultados. Doutor, é bem pertinho. Aí foi, peraí. O juiz disse, diga esse negócio direito aqui. Resultado, a testemunha chegou e aí abriu o jogo, disse e aí pronto. Quer dizer, partiu-se de uma situação que estava sob controle total e saiu para o descontrole total. Por conta de quê? Da ausência de vivência, de expertise, né, de malandragem, entre aspas, do advogado que tem mais experiência, que tem mais vivência, que conhece esses atalhos. Quer dizer, tudo que o jovem advogado está passando hoje, eu já passei como jovem advogado. Os dramas, a dificuldade de você arrumar cliente, você montar o escritório para ficar lá o tempo todinho. Naquela época não tinha. Hoje tem um celular, você pode até se entender lá, ficar jogando Candy Crush, sei lá, xadrez, né? Vendo a vida alheia no Instagram, por aí vai. Mas na minha época não tinha isso, mano. Não tinha celular, não existia nada disso. Eu ficava lendo. Vou estudar, vai. Por quê? Porque o que tem que fazer. Não tinha não que hoje raramente eu vejo esse negócio de rede social, mas ainda sou meio que meio analfabeto nessa parte aí. Mas é bom a gente também ser um pouco, porque vai ler, vai estudar, vai se qualificar mais. Isso é fundamental. Coisa boa. Pessoal, você que está nos acompanhando, se inscreve, compartilha, comenta. Que bate-papo bom, que bate-papo agradável. A vinda do Dr. Emanuel Machado ao nosso podcast eleve muito o nível do DDI, que é um podcast diferente, divertido e inteligente. O slogan foram vocês que deram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, vocês já sabem, né? Está no DDI Podcast. É uma honra muito grande ter o Dr. Emanuel aqui. Se aproximando já para o final, mas a gente ainda tem algumas perguntas a fazer aqui, né? A externar a esse grande homem, a esse grande doutor, um grande jurista, né? Que tem uma sapiência espetacular. Eu queria ouvir do senhor. Hoje o senhor é muito bem sucedido, né? Hoje o senhor, graças a Deus, é uma referência em todas as áreas que atua como profissional do direito. Eu queria ouvir do doutor Emanuel como é que o senhor lida com o dinheiro. Pergunta fácil, viu? Não é difícil não, Flaudísio. É fácil.
Olha, a minha avó materna era judia. Ela veio pequena para cá, corrida lá da Europa, durante a perseguição aos judeus feita pelo nazismo, né? E aqui ela cresceu com os pais e depois que ficou adulta conheceu meu avô, se casou e nasceu minha mãe, enfim. Nós fomos criados dentro dessa perspectiva judaica. E não existe nenhum povo no mundo mais, eu diria, experimentado, mais sofrido, mais experimentado e mais experiente do que judeu quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é prosperidade. A gente sabe que a Bíblia judaica, né, a Torá, ela é formada pelos 5 primeiros números no livro do Antigo Testamento. Números é um deles. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E lá, se você estudar lá, você vai verificar que os patriarcas eram os caras mais ricos da terra. Isso não era demérito de ninguém, eram seres que se comunicavam com Deus. Então, assim, é interessante isso. E o judaísmo veio daí. A raça lá de Moisés foi quem trouxe, foi os hebreus, que nasceram os judeus, os israelitas hoje, a partir de Jacó, que virou Israel depois que tomou um pouco de vergonha. Né? Então, assim, os judeus, eles sabem, a gente, quando tem sangue judeu, a gente tem mais facilidade, em tese, de lidar com dinheiro. Por quê? Porque existe um princípio básico no judaísmo que todo mundo deveria seguir, pelo menos eu sigo. Quem não quiser seguir, não siga. Né? É problema de cada um. Mas, assim, que eu sigo deixe que o escravo seja seu dinheiro. O dinheiro seja seu escravo. O que acontece é que a maioria das pessoas são escravas do dinheiro. Eu estava fazendo um levantamento do dia, conversando com algumas pessoas, e no meu ciclo de amizade existe muitos servidores públicos, tem familiares, pessoas ligadas a mim, enfim, a minha família, enfim. E as pessoas, 95% dos servidores devem cheque especial, devem a banco. Os bancos são de origem judaica, por sinal. Os bancos, eles fazem do dinheiro seu escravo. Por isso que são bancos. São ricos. O que é que um judeu banqueiro faz com outro judeu banqueiro? Quando o banqueiro é menor em termos de gordura financeira do que o outro. Empresta dinheiro sem juros. Eu não sei se você sabia disso. Não. Um judeu não empresta a outro com juros. Então, vou lhe emprestar aqui R$ 1.000. Muito bem. Não precisa assinar nada. Está aqui. Vai me pagar quando? Hoje são 1º de dezembro de ano X. Pronto. No dia 1º de janeiro para o ano eu vou lhe pagar. O judeu que presta o dinheiro sabe que vai receber naquele dia. Por isso que o judeu que presta o dinheiro não cobra juros, porque sabe que vai receber. Então os judeus têm isso. Eles se ajudam uns aos outros. É por isso que o judaísmo, os judeus, é o povo que tem mais dinheiro na terra. 1/4 da economia do mundo é americana. Os Estados Unidos é detentor de 25% de todo o PIB mundial. 95% do dinheiro americano é de origem qual? Judaica. Se você estender esse raciocínio para o mundo todo, você tem isso aí. Então, os judeus, eles têm isso. Né? E o que é isso? É uma coisa... Bom, eles são um povo abençoado por Deus. É o povo de Deus. Quem diz isso é a Bíblia. Eu acredito. Está lá escrito. Ponto final. É o povo de Deus. O próprio Deus disse lá. Eles não acreditam em Jesus Cristo, mas de Deus ele acredita. Eles acreditam lá. Então, é o povo abençoado por Deus. Então, por isso também que eles têm essa facilidade. Por isso que eles têm essa situação de dizer, não, eu faço do meu dinheiro o meu escravo. Então, o dinheiro que eu ganho rende juros. Por quê? Porque eu faço dele meu escravo. Eu não
sou escravo do dinheiro. Se eu for escravo do dinheiro, aí eu vou trabalhar, pago um empréstimo aqui, pago outro acolá, e pego um empréstimo para pagar outro, e lá vai e vira uma bola de neve, e você nunca sai dessa situação. Então você tem que ter uma reserva boa, você tem que trabalhar o dinheiro para poder então lhe render mais. E tem que ter expertise e calma para saber onde, quando e como investir. Sobre investimentos. Eu vou investir na poupança porque está rendendo 0,5% ao mês e eu estou com o dinheiro parado. Eu vou investir no CDB porque está me rendendo 0,75% ao mês. Esse mês se estourou lá e tal. Tá. Mas tu sabe como funciona a poupança? Tu sabe como funciona o CDB? Não. Então você está dando um tiro no escuro. Os judeus, eles veem investimento, sabe como? Em posição horizontal. Quem não se preocupa com isso só vê na vertical. Por quê? Na horizontal, você tem uma cegueira. Na vertical, você sabe a história. Então, os judeus, ele olha aqui, ó. Epa, peraí, eu vou para a horizontal? Não, vou para a vertical aqui. Então, qual é a história do CDB? Quem criou, onde foi? Foi um judeu. Judeu, um americano de sangue judaico. Criou a ideia. Então, como é que funciona o CDB? Então, o judeu de pequeno ele aprende isso. Então, quando ele cresce, vai pegar o dinheiro para investir no CDB, rapaz, não quero não. Eu quero investir em outra coisa aqui, que dá mais rendimento, 10 vezes mais do que o CDB. Porque ele conhece a história daquele tipo de instituto de economia que vai lhe render juros. A poupança também. Então, o judeu ele conhece de onde vem a poupança, a história. Quem foi que criou a poupança? Ele sabe. Eu não sei, você não sabe. Nós não sabemos, mas ele sabe. Por isso que ele investe e sempre tem rendimento, sempre dará certo. É isso. Coisa boa. Eu externei aqui uma pergunta a alguns dos convidados que já vieram, iniciando pelo senhor Elivaldo, grande senhor Elivaldo, proprietário, fundador do restaurante Boa Viagem, nosso patrocinador. Daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho aí, seu Elivaldo. E também externei ao senhor José Ventura, que esteve hoje conosco tomando um café. E eu pergunto, o senhor bem falou aí sobre a questão do judeu, que ele promete e ele cumpre. E eu queria ouvir do doutor Elmanuel, qual o valor da palavra de um homem para o senhor? É a vida. A vida. Porque um homem sem palavra, ele não é um homem. É um menino. É um garoto. Porque houve um tempo em que a palavra não valia nada. E ninguém era nada. Hoje, quem tem palavra, tem tudo. Eu sou natural de Traipu, aqui pertinho, beira de rio. Me criei lá, nasci e me criei lá. Está mais de 30 anos que eu não moro lá, logicamente. Mais de 40 anos. E assim, se eu chegar lá hoje, não me gabando, e não tiver dinheiro para comprar um pirulito, um babalu, o vendedor lá me vende fiado que sabe que eu pago. Lá é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Mas por que isso? É porque eu tenho palavra. Eu aprendi isso de meus pais. E mostro aos meus filhos. Espero que eles mostrem aos meus netos. E assim sucessivamente. Então, a palavra, Flaudísio, ela é de uma importância capital. A começar pela palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, onde conosco esteve aqui, enquanto humano, eu sou. A verdade. E ele é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Então Deus, a palavra de Deus, que virou carne e habitou entre nós. Então, se um homem não tem palavra, ele não vale de nada. Então, é essa concepção judaico-cristã que nós herdamos dos nossos pais e nós disseminamos para o nosso meio, tanto os nossos descendentes, os nossos, enfim, nossos
por afinidade, enfim, essas situações todas. Então, eu acho que a palavra ela é fundamental para tudo. Um homem sem palavra, meu irmão, não tem valor de nada. O senhor tem cabelos brancos e eles bem revelam a idade e a experiência. E muitas vivências. E a gente sabe que viver nesse mundo que a gente vive não é fácil. O que é a vida para o doutor Emanuel? É um sopro. Cada vez que você vive, você aprende muito mais coisa e você sempre deve se lembrar de que essa vida é só uma passagem, é só um sopro, não é nada. Orgulho, coração duro, nada disso vale, pelo contrário. A humanidade precisa entender, Flaudício, que o amor ele deve ser a ótica dessa passagem rápida aqui na Terra. Desde que eu me entendo de gente até hoje, que a minha mente não envelheceu. A sua também, a de ninguém envelhece. Sempre se vê como se fosse com 20 anos, com 12 anos, com 8 anos, com 5 anos, se lembrança tiver. Porém, o corpo não aguenta. Vai chegando um ponto que vai chegando uma coisa e outra, e alguns hábitos que a gente não usa para alimentação, deficitária, não bebe água, enfim, uma série de situações que vai. Aqui tem bastante água. Aqui é fresca, a maior água do Brasil. Aqui a gente não morre de sede. Mas beber água é fundamental, entendeu? O nosso organismo, a formada maioria do nosso corpo é água, então a gente tem que beber água. Né? Então a gente tem que se cuidar. Essa vida é muito tenra, como a gente percebe, já está passando, né, da validade. Né? Então é preciso que a gente aproveite quando está na validade para viver bem, né? Praticar o perdão, praticar o amor, isso é que é fundamental. Então, soltar mais o seu coração. Né? Quando a pessoa perdoa, né, ela se liberta. É uma libertação não da pessoa que ofendeu, mas a liberdade vem de que ela não vai se apegar mais àquela situação que atrasa ela. Então é isso. E o próprio Jesus nos ensinou isso, através de várias e várias lições. Da passagem dele aqui, a Bíblia relata isso com uma riqueza fantástica, a respeito do poder do perdão que tem. E ele perdoou, até quem matou ele perdoou. E ele é Deus. Claro que nós não somos iguais a ele, não seremos juntos, nunca isso aí. Quem disser que é Deus é um maluco, uma maluca. Mas esse legado que ele deixou para a gente ser imitador dele, né? Por aí. Não, eu não tenho a condição de perdoar quem me deu um tapa. Aí não dê de volta. Se você começar a fazer isso, já é muita coisa. Né? E depois, quem sabe até, amanhã ou depois, você ofereça outra face. Mas é uma outra história. Mas só se de você não revidar, já está muito bom. Né? É por aí. Se o doutor Emanuel tivesse uma frase, e essa frase ela fosse estampada em um outdoor a nível de mundo, qual frase seria? A frase seria: Deus acima de tudo. O perdão acima de tudo. E o ser humano tem que ser imitador de Deus e praticar o perdão. Só assim ele chega ao tudo, que é Deus. Chega ao céu, chega à plenitude. É isso aí. Qual a relação do doutor Emanuel com Deus? Muito boa. Eu acho, né? Quem sabe mais é ele. Boa, ele boa, sabe de tudo. Boa. Eu penso que sei de tudo. Não é? Então, assim, às vezes, eu vejo uma pessoa na televisão, um programa assim, religioso, né? Então, fulano vai dar testemunho sobre... Eu digo, vixe, Maria, não dá, não tem condições. Né? Uma vez eu fui participar de um curso de batismo e tinham vários catequistas lá que vão fazer lá a palestra lá, um vai fazer sobre, né, lá vai aspecto canônico, não sei o que lá vai das quantas, e tinha o professor lá, era um advogado, que eu até conheço, né? Enfim.
E, na época, quando terminou o curso, né, a turma lá, tem até eu, mais uma turma lá, lá vai e tal, que padrinho lá, enfim. E terminou o curso, aí uma pessoa que estava no curso, rapaz, pense num pilantra, esse advogado. Digo, vixe, minha Nossa Senhora, com um cidadão lá que eu conhecia. Digo, mas por quê? Esse rapaz, ele me enrolou. Foi meu advogado e comeu meu dinheiro, não fez nada. Digo, rapaz, foi mesmo, foi. Ai, que negócio danado. Né? Quer dizer, eu não sei o que aconteceu no processo dele, não sei se ele comeu dinheiro mesmo, não sei nada, não sei como é que foi. Mas a pessoa desse testemunho, você ser catequista e der testemunha, cuidado, porque um testemunho pode ser uma coisa reversa contra você. Então, é preciso que se tenha muitas situações. Então, assim, eu acho que me dou muito bem com Deus, sabe, Claudio? Espero que a recíproca seja verdadeira. Isso fica a cargo do próprio Deus. Ele que sabe tudo, né? Mas eu estou de boa, em relação a isso, a consciência do lugar, o que importa é isso, e, enfim. E bola para frente. E o resto é com ele. Coisa boa. A gente sempre faz um bate e volta ao término de cada episódio. Eu queria ouvir do senhor uma cor. Azul. Por quê? É a cor do céu. Coisa boa, coisa boa. Uma música que não sai da playlist do Dr. Emanuel. O senhor canta? O senhor tem um vozeirão. Nem de banheiro. Olha, essa voz que eu tenho é só para falar mesmo, Flaudiz. Se for para poder cantar, eu vou ser uma desgraça. Vai ser um problema, vai arrancar, vai torar tímpano de tudo que é ouvido das pessoas que foram ouvir eu cantar. Né? Eu acho, né? Eu não sei, eu nunca tive essa experiência, não. Mas uma música que marcou. Detalhe, Roberto Carlos. Eita, foi profundo aí. Hoje em dia as músicas são muito assim, modernas, entre aspas. Eu não gosto muito, não. É difícil você chegar e ver uma música boa hoje, porque não se tem, é raro, tem, mas não se tem mais poesia. Não se tem. É complicado demais você ver uma música que tenha poesia. Geralmente o cara canta uma música, ou uma dor de corno, ou eu não sei o quê, foi traído. Meu irmão, pelo amor de Deus, bota uma poesia, cara. Né? Em vez de colocar o sentimento pessoal que o cara tem, é uma experiência ruim e tal, lá num cemitério, você vai e bota lá, um sucesso. Pelo amor de Deus, o que tem de essência aí? Eu não vejo, não sei. Não sei se eu estou com um prazo já quase vencido na minha vida, não sei como é que é, mas assim, eu vejo o mundo dessa forma. Então eu prefiro ser conservador. Claro, se você mano, eu gosto de rock, gosto. Titãs, rock nacional, Foo Fighters, né? The Beatles, que é um pouco mais antigo, mas eu gosto, então, enfim. Então são gostos, eu tenho um gosto assim, musical bem diversificado. Né? Mas eu tenho uma coisa comigo que é a questão da poesia. Aí eu admiro muito. Coisa boa. Um lugar que marcou o que o senhor pretende ir? Israel. Eu já fui. Está em guerra hoje lá. Está o Irã atacando de um lado, está o Hamas do outro e o Hezbollah do outro. Israel vai vencer a guerra. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque Israel é o povo de Deus. Está escrito. Quem quiser duvidar, que duvide. Eu não duvido, não. Mas Israel, eu estive lá e pude constatar a existência de Deus andou naquele lugar. Eu visitei os lugares sagrados, né, do judaísmo e do cristianismo também. Eu visitei o túmulo de Davi. Eu visitei o lugar onde Maria ela viveu, em Nazaré, onde Jesus viveu. Eu eu naveguei no mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas, onde ele pescou junto com os pescadores, com os discípulos, onde ele saiu elegendo os discípulos, eram pessoas simples, analfabetos, pescadores, pessoas simples. Ele disse, olha, vem cá, me acompanhe, vamos ali. Pronto, não sei, vamos embora, vamos lá, confio. Segue-me. Pronto. Então, os lugares onde Jesus ele nasceu, o lugar onde Jesus viveu, o lugar onde Jesus pregou, o lugar onde ele praticou os milagres, ele curou paralítico, ele fez cego enxergar. Eu visitei os lugares. Né? Eu visitei o lugar onde ele morreu, foi crucificado. Eu visitei o lugar onde ele foi sepultado. Eu visitei o lugar onde ele ressuscitou. Tem uma pedra, tem um lugar, Flautício, lá em Israel, lá em Jerusalém. Chega, me emociono.
onde ele ficou, ele foi morto, ele foi tirado da cruz e foi levado para um local onde foi preparado o corpo dele para ir ser sepultado. Não dá tempo de ninguém botar nada lá, porque gente é 24 horas por dia, não tem como. Mas lá onde Jesus foi colocado, o corpo dele para ser perfumado e tal, até hoje você coloca aqui a mão, é fria, as mãos no lugar, quando você cheira perfume, mirra, incenso. Você fica um dia com o perfume nas suas mãos. E é um líquido que fica lá e você pode enxugar e sempre vem como se fosse uma nascente, como se fosse uma coisa que brota, perfume. Eu não sei se existe na Terra outro lugar igual aquele. Aquilo me marcou de uma forma profunda. Eu nunca mais esqueço disso. Um dia, Deus permitindo, você puder ir, vá. E visite esse local, depois você vai me dizer. Você vai ter esse testemunho, como eu dou agora aqui. É incrível isso, é uma experiência fantástica, o Israel. Eu conheço um bocado de lugar por aí, mas Israel marcou por conta dessa peculiaridade. Me marcou demais, demais, demais mesmo. É isso. Doutor Emanuel, um livro? A Bíblia. Com todo respeito. A Bíblia é um livro maravilhoso. É um livro que tem tudo. Todas as respostas que você possa querer, você tem lá. Lá tem o direito, tem a filosofia, tem a psicologia, tem a própria teologia. Lá tem história, lá tem poesia, lá tem tudo. Antropologia. As IAs, tudinho está lá. Doutor Emanuel, eu quero presentear o senhor com Caranguejo Formen. Caranguejo Formen é quem veste DDI Podcast. E nós bem externamos que estaremos aqui com um grande amigo, um grande professor, um grande doutor e jurista do nosso estado, quiçá do Brasil. E eles enviaram pra gente e eu quero aqui passar para o senhor. Espero que dê, espero que o senhor goste. Caranguejo Formen. Muito bem. Obrigado, Claudício. Obrigado de coração aqui. Só me resta agradecer e vou fazer a propaganda do Caranguejo Formen, viu? Fica aqui a promessa, né? E olha que a gente tem que ter palavra, viu? Tem que cumprir a promessa. Coisa boa. Eu vou cumprir. Doutor Emanuel, quero ouvir do senhor as considerações finais. Eu quero somente agradecer, Claudício, por esse momento de essa oportunidade da gente bater esse papo tão descontraído, tão legal, tão leve, né? Que é parabenizar você pelo seu trabalho, pelo que você faz aqui. É um trabalho de prestação de serviços ao público, né? Eu sou prestador de serviço, eu também presto serviço ao público, né? E a gente fica muito feliz quando essa prestação de serviço que você faz, ela faz história. Eu conheci você na universidade, você foi meu aluno na universidade, né? Aqui em Arapiraca, no SESBAC do Agreste, né? E eu fico muito feliz quando vejo um ex-aluno, ele, assim, ele produzindo frutos. Isso é muito bom. Então, o seu trabalho aqui é um trabalho muito importante, é um trabalho de divulgação do que é bom, do que é salutar, do que a sociedade precisa realmente saber. Não quanto a mim, eu sou um matuto aqui do Agreste, aqui, bem sertão aqui, né? Mas assim, aquilo que a gente faz tem que fazer com amor. E você é uma pessoa que conquistou esse espaço seu, né? Só Deus sabe como você se esforçou para isso. E você tem essa habilidade, essa expertise. Isso é muito bonito de ver. A vocação da pessoa para aquele tipo de serviço. E você tem essa vocação. Então, eu quero só parabenizar você pela oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouco sobre a minha vida, o que é que eu penso. Eu não sei se eu estou certo ou errado. Bom, enfim, eu só sei que eu penso dessa forma, né? Pode ser que amanhã eu acorde pensando diferente totalmente. Pode, não sei, né? Mas hoje eu penso dessa maneira. É assim que eu encaro o mundo, que eu vejo o mundo. E graças a Deus eu tenho obtido o meu êxito e durmo todos os dias com a minha consciência no lugar, tranquila, sabendo que procurei me dar o máximo para fazer
o que é correto. Coisa boa, muito obrigado. O senhor foi muito bondoso nas palavras. Quero agradecer a vinda do senhor. Sei que não é fácil, mediante uma agenda tão concorrida, tantos trabalhos e compromissos, mas reservar um pouco do tempo do senhor para estar aqui conosco eleve muito, bem ressaltei anteriormente, o nível do DDI Podcast. Ter um grande jurista, um grande ser humano, que é o senhor Dr. Emanuel Machado. Você que está nos assistindo, eu quero pedir a você, se inscreva no canal, compartilhe, comente, siga as redes sociais do Dr. Emanuel Machado, siga as redes sociais do DDI Podcast. Quero agradecer ao Estúdios Keycast por toda a parceria, toda a equipe que compõe o DDI Podcast, o meu muito obrigado. E você que é nosso patrocinador, meu muito obrigado também. E daqui a pouco a gente vai estar tomando um café lá no Senhor Elivaldo, o restaurante Boa Viagem, o melhor restaurante de Alagoas. O cuscuz incomparável. Seu doutor Emanuel Machado, muito obrigado. Papai do Céu continue abençoando o senhor. Viu? Um abraço e Deus abençoe, viu? Todos nós. Amém. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Curte, compartilha, comenta e é isso. Valeu!